Perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de irmão para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar-se na casa de irmão, quando assim me encurvar na casa de irmão, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz, e foi-se dele e uma pequena distância. Amém? Amém. Glória a Deus, soberano Deus, eterno Pai. Deus fiel e Deus maravilhoso. Primeiramente, Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradeço, Senhor, por cada um, Senhor, que está aqui nesta noite para ouvir a tua palavra, meu Deus e meu Pai, nesta noite. Pai querido e Pai amado, que eu venha diminuir, o Senhor crescer. Senhor, meu Deus, meu Pai, me usa, Senhor, nesta noite para falar com a tua igreja, não aquilo que eu quero falar, não aquilo que a tua igreja quer ouvir, mas sim aquilo que a tua igreja necessita ouvir. Pai querido e Pai amado, toma, Senhor, cada um em tuas mãos, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Poder aceitar em nome do Senhor, não esquecendo de glorificar o nome do Senhor. Amém? Não espere nada do pastor Dejailson, porque eu, de mim mesmo não tenho nada, eu tenho 3 coisas para te oferecer. Certo? Não tenho ouro e nem tenho prata, mas tenho Jesus para te oferecer nessa noite. A palavra do Senhor para te oferecer nessa noite. Então vamos ver um pouco da história de Naamã. Já foi falado aqui, durante esta campanha, foi narrada sobre os rios, foi narrada sobre a lepra de Naamã. Semana passada foi falado sobre que não importava o rio, o que importava era o que Deus tinha feito. Nessa noite também já foi falado sobre a obediência de Naamã com a voz do servo do Senhor. Foi falado do reconhecimento do profeta, né? Porque muitas das vezes tem muitos profetas que não estão dando um bom testemunho, e aí não tem reconhecimento de Deus. A palavra do Senhor, quando fala sobre Naamã, nós vamos ver lá em Mateus que Jesus vai dar referência sobre Naamã. Se você olhar lá em Mateus capítulo, se não me falha a memória, capítulo 6 ou é capítulo 8, vai estar falando sobre a história de Naamã. Também Jesus deu um exemplo sobre me fugiu da memória agora. Glória a Deus. Jesus amado. Sobre o nosso irmão que entrou lá no show, sobre Jonas. Jesus também deu exemplo sobre ele. Irmãos, naquela época muitos leprosos, mas Naamã foi escolhido. Como foi falado nessa noite, que ele vestia-se uma capa, porque muito olhava Naamã pela aparência, muito olhava Naamã pelo seu estatuto que ele tinha, muito olhava Naamã porque ele era o quê? Ele era o chefe do exército. Respeitava Naamã, mas quando Naamã chegava em casa, tudo aquilo que ele era honrado lá fora, o certo era ele nem ir para a casa dele e ele nem servir ao que ele fazia, porque pela lei ele tinha que estar excluído, isolado. Mas como ele era o rei, ele era ali o chefe da guarda de Israel, ele tinha esse privilégio. Mas era porque ele era simplesmente o chefe que ele tinha esse privilégio? Não, não era. É porque Deus já tinha um propósito. No domingo eu preguei aqui sobre José. A venda de José, tudo tinha um projeto na vida de José. Era para salvar a família dele da fome, salvar a descendência dele da fome. Jesus foi vendido para nós, hoje em dia estamos aqui glorificando o nome dele. Então tudo na Bíblia Sagrada existe um projeto, existe uma fundação. Naquela época necessitava reconhecer que em Israel existia um Deus. Muitos tinham seus deuses, mas necessitava reconhecer que em Israel existia um Deus que operava milagres, prodígios e maravilhas. Quando foi falado ali sobre a serva que chegou ali na casa de Naamã, e ali quando ela viu aquela situação do seu senhor ali, ela falou para a sua senhora, disse: se ele conhecesse o profeta que existe em Israel, né, o Deus de Israel, ele ficava santo. Ali logo foi falado para ele, e ele chegando até o rei,
que o rei deu. Mandou-se uma carta para o rei de Israel, a história que os irmãos já bem conhecem. Quando o rei lê a carta, ali rasga as suas vestes e diz que ele não era Deus para que curasse Naamã. Mas porém o profeta chega até o rei e diz: manda ele vir, porque Israel existe. Esse Deus de Israel é o mesmo Deus que nós servimos. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele opera milagres, opera prodígios e opera maravilha. Mas que nós viemos nos colocar na posição de profeta, que nós viemos cada vez mais nos buscar para o Deus que nós servimos. Falamos muito de Naamã e esquecemos de falar de Eliseu. Porque se Deus não usasse também Eliseu ali naquele momento, como que seria a cura de Naamã? Como que Naamã seria curado? Para quem que Naamã iria buscar? Então em toda história há seu personagem. Existe Naamã, existe a moça que foi até ali, e existe Eliseu. E existe outro personagem também na história de Naamã, que se chama Geazi. Então são 4 personagens nessa história, e muitos esquecem de narrar sobre eles. Mas Naamã, agora é o foco, 7 mergulhos de Naamã. Naamã, quando ele questiona dos rios, e ali o servo dele já olha para ele e diz: mas meu senhor, como foi falado aqui nessa noite, ele trouxe ouro, trouxe prata, trouxe tudo. O que seria para ele mergulhar no rio? Não é simplesmente uma água, A Bíblia relata uma água turva, uma água barrenta. Então simplesmente isso. Por que ele não mergulharia? Ele percorreu, quantos dias que Naamã percorreu para chegar em Israel? Que ele passou na estrada para chegar em Israel, simplesmente para ele mergulhar no rio. Aí entra a obediência, entra o questionamento. Para nós conseguirmos algumas coisas, nós temos que fazer algo que muitas das vezes para nós o significado é tão, vamos dizer assim, a gente coloca tantos obstáculos para conseguir algo, e simplesmente o nosso obstáculo que a gente coloca é tão pequeno. Porque Deus ele quer te abençoar, Ele quer prosperar na tua vida, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar vidas, mas para isso depende de mim e de você. A irmã falou nessa noite aqui, como ela tem falado para nós, que os familiares dela é de coração duro. Mas para isso depende de quê? Depende dela agora. E o Senhor escolheu ela, chamou, ela deu ouvido à voz do Senhor, e agora ela tem que o quê? Cada vez mais orar pela vida da família dela. Ela tem que fazer o papel dela de profeta, profetizar na vida da mãe dela, profetizar na vida do pai dela, que um dia vão ver eles aqui, adorando, ou aqui ou em outro lugar, não importa, o importante é adorar a Deus. Aleluia! Como ela falou, foi uma surpresa, a mãe dela já ouvia a palavra do Senhor. É Deus trabalhando. Mas para isso temos que nos colocar como profeta. Temos que ser um profeta em nossa casa, temos que ser um profeta por onde nós passarmos, para que quando nós profetizarmos, quando nós falar, olha, vai acontecer em nome de Jesus, tem que acontecer. Mas para acontecer, como é que está a nossa vida de profeta? Como é que os profetas estão andando? Eliseu ele tinha um bom testemunho. Eliseu ele andava na presença do Senhor, ele pagava preço, tal que Eliseu estava o quê? Ele estava orando quando o profeta veio, quando o Naamã veio. Ele não saiu da sua posição de profeta ali e foi ter com ele, não por orgulho, não. Porque Eliseu poderia ter ido lá, ter cumprimentado ele da maneira que ele estava pensando. Eliseu poderia ir, porque o profeta ele ia até a pessoa. Quando foi os profetas, a maioria, quando era para profetizar, ele não pedia esforço, não, ele não tinha medo de profetizar, não. Quando era Deus que mandava, ele ia lá, se fosse para apontar o dedo, ele apontava e dizia, rapaz, como foi falado na vida de Ezequias, te conserva com a tua casa em ordem, tu morrerás e tu não viverás. O profeta não tinha medo naquela época de falar a verdade, não, irmão. Hoje em dia o profeta está tendo medo. Tem medo de falar a verdade, tem medo de pregar a verdade, tem medo de viver a verdade. Está todo
endemoniado de Gadareno, um homem que estava ali preso ali, pelas correntes, ali corrente não segurava ele. Jesus foi lá e ele perdoou. Jesus ele deu vida de fundo, ressuscitou. E nós éramos para fazermos coisas o quê? Maiores. E aonde está o nosso intelectual de profeta? Estamos nos preocupando com palavras bonitas? Estamos nos preocupando com o que o irmão vai achar de nós? Será se o irmão vai me chamar para pregar lá na igreja dele? Ou será se não? Estamos buscando coisas materiais, mas estamos esquecendo de buscar o quê? Pagar preço pelas almas. Estamos esquecendo de ter comunhão, intimidade com Deus, não estamos tendo mais. Quantos aí estão só pregando, e oração queimou nada? Pergunta quantas vezes o camarada foi para o monte, ele não sabe mais nem o caminho do monte. Aleluia. E aí depois quer ensinar, quer pregar a palavra do Senhor, sem ter santidade, sem ter intimidade com Deus. O profeta Eliseu, ele tinha autonomia, ele tinha autoridade, ele tinha intimidade com Deus. O que ele falava ali, Deus assinava embaixo, porque era o homem que estava na presença do Senhor 24 horas, estava fazendo a obra de Deus. Então o que ele falava, Deus cumpria. Ele poderia ter chegado para Naamã e dizer: ô Naamã, está aqui o teu servo, o que você quer que eu faça? Você quer que eu passe um óleo sobre a sua cabeça? Você quer que eu passe um óleo sobre o seu corpo para que você seja curado? Ele poderia ter feito isso? Poderia, mas se ele fizesse isso, era o que Naamã estava querendo. Que quando ele chegasse lá, Eliseu se prostrasse e adorasse primeiramente ele, depois a Deus. Mas não, a história com Deus é diferente. A gente não recebe aquilo que nós queremos. A gente não temos que ouvir aquilo que nós queremos. Temos que ouvir o que Deus manda. Temos que fazer o que Deus manda. Temos que fazer o que nós queremos. Eliseu, ele se prostrou ali, adorou a Deus, estava em oração e falou para o seu servo: diz, olha, diga simplesmente para Naamã: mergulha 7 vezes e será curado. Só isso. O servo obedeceu, foi lá e falou. Naamã se indignou, pensou em voltar atrás. Quando ele está começando a voltar, o seu servo diz: mas meu senhor, preste atenção no que o homem te pediu. Você trouxe riqueza para ele, você trouxe ouro, prata, trouxe vestes, nem para isso ele olhou. Olha simplesmente o que ele te pediu. Será uma coisa difícil para você? Quantas das vezes Deus tem pedido, tem falado para nós simplesmente adorar Ele em espírito e em verdade? Simplesmente me adora em espírito e em verdade. Segue os meus conceitos. A palavra do Senhor diz que Jesus fala para a qual Jesus fala o seguinte: você quer vir após mim? Pega a tua cruz, coloca sobre o teu ombro e siga-me. É isso que Jesus fala. Glória a Deus. Ele fala para nós seguirmos Ele. Primeiro, para nós seguirmos Ele, nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Ele. Meu Deus. Ele fala que aquele que coloca a mão no arado, jamais ele olhe para trás. Glória a Deus. É sinal de quê? De obediência. Nós temos que obedecer, temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, irmão, nos mandamentos, Deus pede obediência, Deus pede amor. Deus fala que temos que estar em concordância um com o outro, temos que andar juntos um com o outro. E hoje em dia está todo mundo separado, cada um, porque alguns falam que a salvação é individual, então você se vira com a tua, que eu me viro com a minha, e não é dessa maneira. Deus manda a gente andar de dois em dois, para que quando um estiver fraco, o outro venha levantar. Essa é a vida do profeta, essa é a vida daqueles que têm que buscar o Senhor, tem que estar em constante oração, para que quando colocar a mão sobre o enfermo seja curado, para que quando o endemoniado chegar na tua casa, você ore pela vida dele e ele venha ser liberto. Esse é o nosso dever, não é simplesmente vestir uma roupa bonita, vir para a igreja, chegar na igreja e nem dar um glória a Deus, não. Não adianta você vir bater cartão aqui não, irmão. Presta atenção no que está
adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então não vamos vestir o Evangelho simplesmente para estar vestido, não. Eu sou crente. Ter um estatuto, ter uma carteirinha de membro da igreja, simplesmente para dizer, olha, eu congrego em tal igreja, mas não sabe nem que dia é os cultos de oração, não sabe nem que dia que é a Santa Ceia, não participa de ceia, não faz isso, não faz a obra, se tem um evangelismo não faz, e aí depois quer abrir a boca, quer que milagre aconteça. Não é assim não. Para acontecer em Naamã, na vida de Naamã, Eliseu tinha que estar na posição. Eliseu estava ali na posição para profetizar na vida de Naamã. Se Eliseu tivesse todo desconcertado, igual estava Geazi, porque Geazi estava com Eliseu, mas não tinha a mesma unção que Eliseu tinha, não tinha a mesma sinceridade que Eliseu tinha, e estava junto com o profeta, estava lado a lado com o profeta. Era para Eliseu ser o quê? Um homem o quê? Dar um bom exemplo também. Ou Geazi também era para dar um bom exemplo, era para seguir o que o Senhor dele tinha falado. Estava lado a lado com Eliseu, mas não fazia da mesma forma, não tinha o mesmo pensamento, não buscava Deus da mesma maneira que Eliseu buscava. Então existem as duas maneiras, irmão. Quando Eliseu pegou, rejeitou toda a riqueza ali que Naamã trouxe, as suas vestes, umas vestes novas, qual é o profeta que não precisa? Naquela época ali, que vivia pela obra, né? Eles viviam verdadeiramente pela obra, eles viviam pregando a palavra do Senhor, não mediam esforço, e Eliseu precisava, mas Deus supriu todas as coisas. Deus supriu Eliseu. Então Eliseu precisava daquelas vestes, precisava da riqueza ali, do ouro, da prata, precisava. Mas a maneira que Naamã tinha levado, não servia para Eliseu. Porque Naamã queria comprar Eliseu, queria comprar a bênção. E quando Deus abençoa você com uma coisa material, não é te comprando, não é pagando alguma coisa que você está fazendo, não. É reconhecendo o que você está fazendo na presença dele. Aí sim. Mas quando você fala, eu vou fazer isso em troca disso, esquece. E não vai dar certo. Porque os profetas, nada eles faziam em troca de nada. A única coisa que eles faziam era o seguinte, era obedecer a voz de Deus. Se Deus mandava eles iam. Semana passada o nosso irmão, o pastor, pregou sobre Moisés. Moisés, ele tinha o quê? Tinha tudo. Quando aquela mulher falou para ele que ele não era filho da filha de Faraó, se ele quisesse, ele podia ficar calado e ficar na boa vida, não era isso? Mas não, Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Automaticamente ele pegou, deu linha, caiu para o deserto, né? E ali passou aquela época. É isso. Depois pagou um alto preço para libertar o povo de Israel. O que Moisés passou na mão do povo de Israel? Era a obrigação dele? Carnalmente, nós vamos olhar, não é. Mas ele estava na direção de Deus. Deus supria a sua necessidade. Deus andava ali com ele, ali lado a lado, falava com ele direto, porque Moisés estava na presença de Deus. Se nós formos olhar a vida dos profetas, eles estavam em comunhão com Deus. Então aconteceu o milagre porque eles estavam na presença do Senhor. Então, para nós profetizarmos, para nós andarmos e falarmos no nome do Senhor, temos que também ter intimidade com Ele, sinceridade com Ele, para que as coisas venham acontecer nas nossas vidas. Temos que deixar o nosso eu faço, eu aconteço, e dizer: Jesus vai na vida. Porque sem Jesus nós não somos nada. Então o profeta Eliseu, se ele não estivesse na posição de profeta, com sinceridade, nada adiantaria. Nada. Não seria reconhecido como profeta. Deus não seria reconhecido também ali, porque o Naamã fala que verdadeiramente Israel tem Deus.
e que a outro Deus ele não vai adorar, senão o Deus de Israel, através da sinceridade do profeta. Muitos falam que eu vou em tal lugar por causa do profeta tal. Muitos procuram estatuto, mas alguns profetas na terra ainda tem profeta de Deus que tem sinceridade com Deus, que ora o milagre acontece. Agora é porque ele tem sinceridade que acontece. Então, para não acontecer em nossas vidas, nós temos que colocar na posição. Nós temos que buscar Deus. A Bíblia diz que nós temos que buscar Deus a todo momento. A todo momento temos que buscar Deus. Não é simplesmente no dia que nós estamos aqui e dizemos, olha, tem culto terça, quinta, sábado e domingo. Então só busca Deus esses dias. E os outros dias você não vai buscar? Se você tiver tempo, vai na igreja. Se não, em casa você busca Deus também. Dobra o teu joelho em casa e ora, que Deus também vai ouvir a tua oração. Não precisa simplesmente só na igreja, mas ora na tua igreja também. Deus não vai ficar em casa agora, dizer, não, já que Deus me escuta em casa também, eu vou ficar só em casa. Não. Deus diz também que a gente temos que lidar uns com os outros, né? Nós temos que estar juntos, porque Ele fala, onde tiver um, dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o que eu quero falar para a igreja hoje, o que Deus colocou no meu coração, é que temos que nos colocar na presença de Deus como um profeta. O rio era simplesmente um cenário para acontecer o milagre. Os personagens da mão, o rei, Eliseu, Geazi e a menina que foi que Deus criou. Tudo para se fazer existe em si os personagens. Para nós estarmos aqui, existiu alguém orando pela nossa vida. Então tudo existe um para ajudar o outro. Mas nessa noite, o que Deus colocou no meu coração para vocês, viemos nos colocar na presença de Deus como um profeta. Viemos buscar santidade, viemos buscar intimidade com Deus, sinceridade com Deus, para que quando nós orarmos, Deus opere um prodígio de maravilhas, para que os outros venham olhar em nós, que a Bíblia fala que nós temos que ser a luz desse mundo. Então nós temos que resplandecer, para que quando uma pessoa olhe para você e diga, nossa, mas como você está diferente, eu estou igual. Não, tem alguma coisa diferente em você. Alguma coisa mudou em você. Você não é a mesma pessoa. Você não fala do mesmo jeito que você falava antes. Você agora fala de outra maneira. Muitos veem o homem é mais fácil de notar a diferença, porque o homem, todos eles querem ser bravos, né? Aí quando Deus chama, a primeira coisa que Deus faz é o camarada que era bravo, ele fica manso. Primeira coisa, o camarada que gritava quando ele fala com mansidão, né? Aquele que dizia eu faço, não, Deus não faço nada, Deus vai para ele. E ele também, quando ele é bravo, Deus tudo também, não vou não. Mas é assim, irmão, é essa diferença que nós temos que ter. Se nós tivermos essa diferença, nós estamos com Cristo. Agora, se nós dizermos assim, olha, pode mandar ele vir, se ele vir ao pé da mão, aí já vai dizer, nossa, mas você não é crente? Cadê o teu testemunho? Não é isso? Ah, vamos fazer isso, tal, tomar um vinhozinho, porque mas você não é crente? Primeira coisa, irmão, quando você aceita Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, o nosso nome aqui, vamos se dizer que vai mudar. E muda. Porque antigamente eu era conhecido como Dejailson. Depois eu fui conhecido como presbítero Dejailson. E agora é só pastor. O nome Dejailson, ele veio em segundo lugar agora. Ele virou sobrenome. Não virou mais um nome. E você da mesma maneira. A primeiro nome que agora deu, enquanto você não tem um cargo na igreja, enquanto Deus não te levanta como nome, o primeiro nome que você tem é de cristão. Segundo, o teu outro sobrenome. Virou sobrenome. Então viemos errar por esse nome que você tem que estar. Viemos nos colocar na presença dele e dizer, Senhor, eis-me aqui, estou aqui para fazer a tua obra e eu quero ver algo acontecer. Mas para isso depende de nós. Amém? Se coloca de pé, nosso irmão presbítero César Freire vem orar aqui em nome do Senhor Jesus, né?
está dando terra. Aleluia. Pastor